próximo ao cemitério, no Rio de Janeiro. Como essa área que vai atender o programa Minha Casa Minha Vida não está contemplada no plano diretor como área de interesse social, então há essa necessidade de nós realizarmos audiência pública. Depois disso, será através da Administração Municipal, Assessoria Jurídica, a Secretaria de Administração, será feito então um projeto de lei que virá para a Câmara de Vereadores. Automaticamente ele vai precisar passar por apreciação e aprovação. Então, é um passo importante que o município está dando, é necessário para que a gente possa dar esses encaminhamentos. Agora, nesse momento, nós precisamos atender a parte burocrática. Depois, as famílias interessadas, enfim, vai ser dado amplo conhecimento para a comunidade paialense, ampla condição para que todos possam procurar saber como vai funcionar as inscrições, o processo de seleção. Enfim, é um momento muito importante para a nossa comunidade de Paial. Eu gostaria de ler, então, como abertura o edital de convocação e depois nós passamos a palavra para os demais. Então, edital de convocação de audiência pública 03/2025. O prefeito do município de Paial, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial conformidade com o que dispõe o artigo 67 da Lei Complementar número 72, de 26 de dezembro de 2022, e que estabelece as audiências públicas deverão ser convocadas e divulgadas com antecedência mínima de 15 dias, buscando a ampla participação dos envolvidos no tema a ser discutido. Vem por meio deste convocar a população em geral, representantes da sociedade civil organizada, associações de moradores, entidades de classe e demais interessados, para participar da audiência pública a ser realizada com o objetivo de apresentar, discutir e colher sugestões sobre a proposta de alteração da lei do zoneamento e uso do solo do município e demais parâmetros urbanísticos. A audiência pública seguirá as seguintes disposições. Artigo 1º do objeto. A audiência pública tem por finalidade debater com a comunidade a proposta de alteração da legislação urbanística municipal, contemplando os seguintes pontos municipais. Primeiro, alteração do zoneamento urbano nos lotes 8, 9 e 10 da quadra número 22 e lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da quadra 24, que passarão de zona de interesse social, zona de interesse residencial 1, ZIR 1, para a zona de habitação de interesse social, ZHIS. Segundo, alteração da área mínima exigida para lotes de 400 metros quadrados para 360 metros quadrados, conforme Lei Federal número 6766/79, com alterações na Lei 9785/99 e Lei Estadual número 6063/82 e suas alterações, aplicável tanto aos lotes já existentes quanto aos provenientes de novos loteamentos. Terceira, alteração da testada, frente mínima dos lotes de 10 metros para 12 metros. E quarta, alteração da largura mínima das vias públicas a serem implantadas em áreas demarcadas como zona de zoneamento, como zona de habitação de interesse social para 7,5 metros em ruas de mão única ou com retorno no mínimo de raio circunscrito de 5 metros. Artigo 2º da data, horário e local. A audiência pública será realizada nas seguintes condições. Data 30 de junho de 2025, horário 13h30, local Câmara Municipal de Paial, localizado na Rua Espírito Santo, 321, CEP 8976500, Centro Paial SC. Artigo 3º da participação e inscrições. Primeiro, a participação na audiência pública é aberta a qualquer cidadão ou representante da entidade que poderá fazer uso da palavra para manifestar suas opiniões, críticas ou sugestões. Segundo,
Os interessados em manifestar oralmente durante a audiência deverão realizar a inscrição prévia que poderá ser feita no local a partir das 13 horas até o início dos trabalhos. Terceira, a cada inscrito será assegurado tempo de 5 minutos para sua exposição, podendo ser prorrogado a critério da mesa diretora dos trabalhos. Artigo 4º, da publicidade e acesso aos documentos. Primeiro, em cumprimento ao artigo 67 da Lei Complementar número 72/2022, esse edital será publicado no Diário Oficial dos Municípios, o DOM Santa Catarina, no site oficial do município da Prefeitura de Paial e afixado no mural dos atos da Prefeitura Municipal com a antecedência mínima legal. Segundo, a minuta da proposta de alteração e outros documentos técnicos pertinentes ao tema estarão disponíveis para consulta pública a partir da data de publicação desse edital no seguinte endereço eletrônico: https://paial.atende.net/cidadão e e-mail físico na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Júlio Bender, número 765 Centro, Paial, SC, CEP 897650000, no horário de funcionamento, segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30, das 13 às 17 horas. Artigo 5º das disposições finais. As sugestões e contribuições colhidas durante a audiência pública são registradas em atas e analisadas pela equipe técnica responsável, servindo como subsídio para a deliberação final sobre a matéria. DC Ciência, publique-se e cumpra-se Paial, 11 de junho de 2025, Adalmo Luiz Braz, prefeito municipal. Eu convido o presidente da Câmara para fazer a sua fala inicial. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Inicialmente, ao prefeito, a todos os funcionários públicos que estão aqui e a todos vocês que vieram até esse local e aos que estão assistindo pelo canal de transmissão. Quero dizer que é muito importante esse plano diretor, né, onde vamos alavancar cada vez mais o município e também dizer que onde as pessoas mais carentes vão ter mais chance, né, em ter essa opção de receber algo. Então, quero agradecer a todos que vieram até aqui e o meu papel é isso aí, né? Então, quem tem mais as informações, né, vão passar. E então, desde já agradeço a todos aí que estão aqui para escutar as propostas aí e os que estão nos assistindo também, um grande abraço. Isso aí, obrigado. Obrigado, presidente. Eu gostaria de convidar o nosso engenheiro civil, Canali, para fazer a sua apresentação, enfim, a condução dos trabalhos, né? E agora passo então para ti a condução. Muito obrigado, fiquem todos muito bem à vontade. É a oportunidade que todos nós temos de tirar dúvidas, de trazer sugestões para que nós possamos continuar melhorando, então, o crescimento ordenado da nossa cidade. Muito obrigado pela presença de todos e por todos estarem acompanhando. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu quero aqui saudar o nosso prefeito, o nosso Adelmo, nosso prefeito que foi muito bem, eu acho, na condução inicial. Quero saudar o Josemar, toda a mesa, né? Nós temos aqui na mesa hoje o vice-presidente Nilo, está aí, né? Aqui é o Nilo, vice-presidente, a Jânia, né? A Jânia, está aí também? Não está? Não está. Então, saudando a mesa, quero saudar todos os vereadores, a toda a população, meu colega Samuel, a nossa equipe, né, os secretários que estão aqui, o doutor Luiz, que ajudou muito no todo o processo com relação à mudança da lei. Eu vou repetir algumas coisas que o prefeito falou. Né, a audiência é obrigação. Depois nós vamos passar alguns dados aqui na Câmara de Vereadores. Ela é obrigação para que a gente possa alterar o plano diretor. Nós temos uma lei a 072 de 2022, que foi feita através de audiência pública. A mudança do zoneamento é a mudança de cada região, de cada quadra que tem aqui. Nós temos várias mudanças. E, na oportunidade, fizeram uma expansão do perímetro urbano, que o prefeito falou. E também nós tínhamos o zoneamento de habitação de interesse social, que era no local que, por enquanto, ela vai se manter. Nós não vamos alterar, porém,
nós temos que ter os terrenos em domínio público. O que seria isso? Os terrenos têm que estar em nome da prefeitura. Isso quero aqui parabenizar toda a equipe. O município de Paial vai ganhar com isso, nobre presidente Josemar, porque é a primeira vez que nós temos um grupo de habitações de um complexo que vai ter no município de Paial. Inclusive, as alterações e as mudanças dos projetos, nós já temos o projeto padrão do governo do estado que não são iguais, mas nós precisamos da quadra 22, quadra 24, os lotes que o prefeito já comentou, ela tem que ter alteração. Porém, tudo isso teve outros detalhes importantes que nós vamos passar também, que é não só da habitação, mas também, o presidente veio falar comigo, o Luiz também, sobre a questão da mudança da questão da área quadrada dos terrenos. Nós temos terrenos aqui de 1.000 metros, terrenos de 600, terrenos de 700 e o mínimo é 400 metros quadrados. A lei federal 6.766 de 1979, ela já diz que a habitação de interesse social pode ter 125 metros. Isso é um absurdo. Nós não fizemos isso, nem vamos fazer, né, prefeito? Então, também, a lei permite até 360 metros quadrados. Num acordo, numa conversa que nós tivemos, nós estamos alterando porque tem alguns lotes que têm menos que 700 metros quadrados, 720, e que ele não consegue subdividir. Isso nós fizemos em vários municípios. Seara, que eu fui prefeito, também o fizemos, Arvoredo foi feito, Paial está sendo feito, Itá foi feito, apesar de ter uma cidade totalmente planejada, também foi alterado para que possa terrenos até 360 metros. São terrenos bons, que se tu fizer 12 por 30 metros, que dá 360 metros. E também nós vamos alterar aqui, depois eu vou comentar, algumas situações da largura das ruas. Né, secretária, que você é da Assistência Social, essas larguras somente poderão ser mudadas, poderão ser utilizadas para interesse social, somente. E também tendo algumas regras, porque o mínimo de uma rua é 12 metros. Para interesse social, nós teremos a rua de mão única, 7,5, 10 é o mínimo, com um raio de 5 metros que possa circular. Também, além de tudo isso, nós temos uma situação bem importante, que é aquele zonamento que está lá. Uma parte da quadra, né, prefeito, não vai ser de interesse social. Porque já tem proprietários, já tem lotes bem definidos, e esses lotes terão que se manter do jeito que estão. Então, nós vamos apresentar um pouco para vocês da audiência. A audiência é bem simples, tá, pessoal? O objetivo é a alteração do zoneamento. Não tem segredo nenhum, tá? Ouvir sugestões, opiniões de todos vocês. E o que diz a audiência? Toda e qualquer mudança de lei de uso e parcelamento do solo, do plano diretor, através tanto da lei federal como estadual, que depois eu vou citar, ela tem que garantir a participação social e da comunidade, e principalmente esta casa, presidente Josemar, porque posteriormente, né, através da nossa equipe técnica da jurídica, através de toda a nossa equipe da prefeitura, vamos encaminhar um projeto de lei complementar de alteração do uso e parcelamento do solo. Pode passar. Bom, aqui nós temos algumas leis, né, que é o fundamento legal, que é a Lei 72 de 2022, a 6.766, que é de 1979, e que ela teve uma lei 9.785 de 99 que diz o seguinte, que os municípios têm autonomia para alterar qualquer situação do plano diretor. Ela que hoje complementa a 6.766. Porém, a Lei 72 ela não pode ferir a lei federal nem estadual. A estadual é 6.000
e 63, de 1982. E aí veio o Estatuto da Cidade, que é a 10.257, de 2001. Essa veio para complementar, para regrar toda e qualquer mudança dos nossos planos diretores, parcelamento e uso de solo e outras atividades afim com relação aos municípios e às cidades. O direito da cidade. Pode passar. Bom, pessoal, eu gostaria que... Eu só vou citar isso aqui, essa situação, e depois o Samuel vai passar onde é o mapa. Né? Temos um mapa aqui também que nós vamos passar. Por que zoneamento ZIR1? O que é ZIR1? É Zona de Interesse Residencial. No plano diretor, vocês também não vamos entrar aqui nessa seara ou nessa paial, né? O cara acostumado nessa paial da situação, do que é residencial, interesse residencial, porque nós temos vários zoneamentos com várias regras, é ZIR 1, 2 e aí por diante. Para a zona de habitação de interesse social. Só pode se construir, e isso é fundamentado num pedido do governo do estado e do governo federal para que a gente pudesse construir somente se tivesse o zoneamento da habitação de interesse social. Se não tivesse esse fundamento, nós não poderíamos construir, ou colocar terreno de 500, 600 metros, que não é o nosso objetivo, até porque depois nós vamos ter que fazer um novo loteamento, foi feito um mapa que vocês irão ver, proposto para que depois as habitações tenham um pouquinho de qualidade de vida, um pouco melhor de espaço físico, e esse pouco que eu digo é bastante, porque ele tem que tem a qualidade de vida, tem espaço para que se possa depois ampliar a sua casa. E o segundo que eu já comentei, é que nós ouvimos muito, e um pedido do prefeito, dos vereadores também, que vieram falar comigo, que temos lotes aqui com praticamente 700 metros, com duas habitações em cima. Ele não pode fazer o desmembramento, ele não pode individualizar, ele não pode subdividir. Ele pode, mas como que eu disse que não pode? Ele pode. Pode, desde que ele faça condomínio. Para fazer condomínio, tem que ter 2 unidades em cima. Então, nós achamos por bem, não estamos ferindo a 6.766, lá de 79, que olha quantos anos faz, e aí se remete a 9.785 de 1999, que não fere, então, o princípio da lei federal. Então, essa vai ter a aprovação da Assembleia, né? Eu vou depois, ou até poderia, depois voltar atrás e nós, sim, não e tal, porque vai ter as dúvidas, no final a gente faz um parecer e todo mundo aqui tem o direito de voto dessa audiência pública. Sempre é por unanimidade, né, doutor? Doutor John também está bem, né? Então, os dois têm conhecimento jurídico, né? O Kiko não tem, mas a gente sempre aprende com eles e vice-versa. Terceiro, por que nós também mudamos algumas coisas para melhorar? Todas são para melhorar. E observando o plano diretor nosso, no uso de parcelamento do solo, nós observamos que os lotes estavam com 10 metros. Pessoal, hoje a lei federal pede, está aprovado por esta casa, tem que se ter todo o respeito, é o segundo poder, né, prefeito, do nosso município, está aprovado 10 metros. Mas se fazer 10 metros, né, por 20, dá 200 metros quadrados. Se o cidadão construir uma casinha de 7 por 9, do lado, ou colocar na divisa, vai sobrar um espaço, não vai ter garagem, não vai ter nada. Então nós resolvemos, que hoje é uma regra geral em grandes partes das cidades, de a testada mínima tem que ter 12 metros. O que é isso? É a frente do terreno. O terreno para frente da rua tem que ter, ele tinha 10, tem que ter no mínimo 12. No nosso planejamento agora, todos, nenhum, vai ter menos que 13 metros, 14 metros para cima.
para dar uma dignidade com um lote importante, um lote bom, para se poder construir e fazer uma sua garagemzinha, sua varanda. Isso melhora a qualidade de vida da comunidade e também da família, né? Então essa é a nossa sugestão. Aí, no quarto item, eu vou falar duas situações, uma não está aqui. Nessa mudança do nosso plano diretor, do uso e parcelamento do solo, nós temos alguns casos desse planejamento que o prefeito nos pediu para que a gente pudesse utilizar o máximo do possível dos terrenos que está em nome do município e poder ter as unidades que vão ser construídas. Porque nós vamos ter praticamente 32 unidades. Eu acho que é inédito de Paial. 32 unidades, se for construída, é muito bom. O município cresce, desenvolve. Porém, nós temos espaço físico pequeno. Então, nós resolvemos fazer uma análise, um estudo, que a largura mínima dessa rua tinha que ter 7,5. Uma de mão única, que ela sai quadra por quadra. A outra, que ela tem até metade da quadra, mas ela tem que ter um raio de 5 metros para poder circular. Não fosse um circunscrito, um círculo, né? Que a pessoa vá, faça uma rótula, vamos falar assim, e possa voltar na mesma rua. E o outro, divisão de lote, nós fizemos 10 metros. Então, 10 metros dá para estacionar de um lado, do outro lado não precisa estacionar, vai ser 2 vias. Então, aprovando o mínimo somente para habitação de interesse social. Somente. As ruas nossas aqui em Paial, eu sempre digo e sempre valorizo muito, elas são umas ruas largas, importantes. Só lá nosso vizinho aqui, Chapecó, né? Como é bom ver as ruas largas e é importante que o ciclo vai, o tráfego vai, é uma tranquilidade. Nós, outros municípios que não são planejados como Ceará, eu falo de Ceará, e outros, pode ir a Xanxerê, é complicado. Tem ruas de tudo que é largura, confusão para tudo que é lado, e hoje tem até nos alguns municípios congestionamento. Então, a gente vai mantendo o plano diretor as ruas largas e vai reduzir para que a gente possa ter zoneamento de interesse social. Pode passar essa mão. Bom, a justificativa eu já meio dei uma pincelada. Não tem muito o que falar, porque nós temos que atualizar a legislação ou a lei 72 de 2022, que é uma lei complementar, nós temos que atualizar. Sem atualizar, não tem como a gente encaminhar os processos, encaminhar os projetos. Lotes mais acessíveis, que é aquilo que o presidente já falou, o presidente Josimar, o prefeito, comentaram sobre a questão de ter essa acessibilidade, ou seja, o que é isso? É de ter oportunidade que as pessoas possam ter o seu lote, ter sua casa. Eu sempre digo, todo mundo quer uma casa, todo mundo quer um coberto para poder viver e sobreviver. Vamos falar isso. Por que melhor aproveitamento das áreas com infraestrutura? Esse projeto, que é do governo federal, que é do governo estadual, eles estão dando oportunidade para que os municípios, mesmo que não tenham a infraestrutura, para que eles possam fazer a infraestrutura para construir as casas. Ah, mas não está pronto lá. E daí, como é que estão liberando? Temos oportunidade de fazer. Mas essa oportunidade passa por esta casa, passa por esta comunidade, passa com iniciativa do Poder Executivo. Então, essa oportunidade que lá, eu sempre digo, abre uma rua, falei isso para o prefeito esses dias, tá, o Adir, o nosso secretário, abriu uma rua, dá progresso. Pavimentou uma rua, cresce e valoriza a comunidade. Então, é mais ou menos nesse sentido. E além do que eu já comentei também, queira ou não queira, é o nosso planejamento, é o nosso crescimento, né? Nós estamos num local aqui mais afastados, porque não tem uma saída para o Rio Grande do Sul, e nós precisamos que a comunidade continue crescendo. Isso todo mundo quer, e fica bom para quem? Fica bom para a cidade, é bom para todo mundo, né? Um município crescendo, de seu desenvolvimento, economicamente é bom, e também
para a qualidade de vida da população. Pode passar, Samuel. Aí, se fala sempre quando se fala em qualquer obra, se fala em qualquer coisa, se fala em financeiro, em dinheiro. Então, os impactos, né, do financeiro é uma questão de viabilizar projetos, o caso aqui de habitações é de crescimento, desenvolvimento. Quando começa a construir, começa a chegar gente, começa a girar dinheiro, começa a gerar riqueza, gera também aumento da população, retorno do governo federal, retorno do governo estadual. Também tem os problemas. Não adianta esconder só com a peneira. Aumentou a população, tem questão de saúde, educação, social, toda é uma questão lógica e isso é normal em qualquer cidade. Mas o que a gente está pensando é viabilizar os projetos para ter novos desenvolvimentos do município, a questão de crescimento e também vai girar o dinheiro no mercado na hora da construção. O técnico, aquilo que nós já comentamos, não tem muito o que falar, é adequar a norma da Lei 072 de 2022. É isso aí. Social, amplia o acesso, e eu falo aqui a dignidade da moradia, tanto no perímetro urbano, como também acontece e já aconteceu na área rural. Mas hoje nós estamos falando do perímetro urbano. Ambiental, a gente vai seguir as regras do governo federal, do governo estadual, para que tenha toda uma questão ambiental, de tratamento de esgoto individual. Existe uma lei, doutores aqui, tanto o Jonathan como o Luiz sabe, que é um marco regulatório a 14026, de que, mas o município não tem rede de esgoto. Poucos têm nesse país. E o 14026, que é o marco regulatório do saneamento, diz que nós vamos ter que fazer tratamento individual e dar o quê? Água. Abastecimento de água potável, que aqui nós temos uma associação, é um município que faz toda a gestão. Pode passar. Volta aí. Não sei se consegue enxergar, é meio ruim, né? Quem tem problema de visão, mas ele é pequeno. Então lá em cima, no último lá em cima, nós temos a quadra 22 e 24. Aquelas duas ali, ó. Então, para se situar, nós temos que ter, dentro da regra, né, Elisa, nós temos que ter na regra uma X quilometragem, também isso é importante, os vereadores estarem cientes, que para você conseguir o recurso, tem que ter X metros de todos os órgãos públicos, principalmente, não é a prefeitura, não é a Câmara, mas é o que? Posto de saúde, que é escola, que é ginásio de esporte, que é centro de eventos, ele tem que ter uma distância mínima e nós estamos cumprindo todas as distâncias. Quando fizemos o mapa, eu coloquei todas as distâncias, olha lá em cima nós temos regiões, região da construção, que vamos utilizar todos aqueles lotes vermelhinhos, menos aqueles dois que ali é a garagem. Para cá é a garagem, mas são terrenos do município, certo ou não? Para cá nós temos a garagem e três lotes que nós vamos utilizar. E os amarelos ali, ó, posto de saúde, ginásio de esporte, centro de eventos, também tem que ter atividades econômicas, mercados, farmácias. Nós seguimos toda a regra. Bancos, né? Banco vamos deixar, se eles cobrar juros, deixa assim. Né? Mas tudo bem, vai ter que ter o banco também. A rua de 10 metros terá um passeio dos dois lados. Então não é só abrir a rua, tem que ter a questão da acessibilidade, tem que ter a questão do respeito do pedestre. Então ela terá praticamente 10 metros, 2 carros circulando e um estacionado. Ali está escrito, ó, pista de rolamento, isolamento e estacionamento. Então, ficou bem flexível, bem tranquilo. Não vai passar carreta, nem pode, nem precisa. O caminhão que vai descarregar, coloca o alerta, vamos colocar uma carga de descarga, ou duas, né, como for necessário. Então, essa é a via de 10 metros. Deve ter outra. Está aqui. Então, essa aqui é a via de 7,5 metros. Daí,
eu tenho nessa quadra, volta lá para a quadra, isso ali. Lá em cima, nós temos a Rua Sergipe, que fica lá perto do Paulo, né? Do Beto. Beto, lá do Beto. Lá perto do Beto, ali nós vamos ter uma rua lá e outra rua aqui. A Rua São Paulo aqui. Então, a rua de 7 metros ela vai começar da Rua Sergipe até a Rua São Paulo. Isso nós não vamos definir agora. Isso vai ser definido no mapeamento. Nós vamos definir o zoneamento e ocupação do solo. É essa o que nós vamos fazer. Volta. Isso. Essa dá de 7,5. Então a via pública de 7,5, ela vai sair de uma quadra e vai passar para outra. Ela vai ter o estacionamento positivo, passeio de um lado e pode circular 2 veículos. Então tem um espaço suficiente. Claro, se o cara for ver o barbeiro, tem que tomar cuidado. Mas ela tem, estou brincando, mas ela tem todo o espaço suficiente para poder circular as pessoas. É claro que posteriormente, não funciona isso, a gente conversa, faz a mão única, ou faz sem estacionamento, vê como é que faz, ou faz estacionamento pontual. Isso é tudo questão de engenharia e questão de estudo, a parte técnica não tem tanto problema. Mas ela tem espaço, e o importante é o espaço, tanto que é que nós ligamos para a pessoa que fez o plano diretor lá em 2022, fez em Seara, por coincidência, a lei aqui é 0,72 e lá em Seara é 72 também, é 0,72, só que 2016 e aqui é 2022. Então, conversamos com ela, temos gravado isso tudo, gosto de ter todos os dados na mão, para o prefeito depois me cobrar, alguém me cobrar, está aqui, ó. Ela disse que há possibilidade desde que tenha audiência pública, tenha lei que aprove para que a gente possa fazer as mudanças. Bom, aqui são espaços, o espaço das sugestões que o prefeito já comentou, e se o prefeito, para que a comunidade possa querer, a comunidade pode propor ajustes ou melhorias. Tem uma ideia, tá? Nós vamos estar aqui, vai estar gravado, essa ideia a gente vai pegar, vai fazer uma análise técnica, tem que ter aprovação sempre do prefeito, da equipe e da Câmara de Vereadores, que é o nosso respeito, e as sugestões podem ser entregues, por escrito ou registrado aqui verbalmente, aqui, alguém pode falar. Todas as contribuições nós já colocamos vão ser sempre muito válidas, e eu sempre digo que toda opinião, mesmo que for qualquer opinião que seja, mas essa opinião é meia besteira. Não. Ninguém nasceu sabendo. Uma pequena besteira pode surgir um grande projeto. E também, no final, a gente fala que ninguém constrói nada sozinho, nem família. Então, a gente constrói junto. Uma cidade se constrói junto. Uma cidade tem suas, porém, tem os seus problemas, mas se constrói junto, se cresce junto. Quando a cidade crescer, é bom para mim, é bom para nós, é bom. Não é política. É política administrativa para o município crescer. Esse é o lugar. Política tem o seu momento. Eu já tive a oportunidade de ser N vezes político. Sei que naquele momento nós discutíamos e depois se abraçava, muitas vezes fazia até churrasco. Mas a vida é assim. A política tem o seu momento de política. Então, as sugestões e se reunir é muito importante para que a gente possa fazer esse trabalho coletivo. Não? Bom, essa é uma consideração final. E aqui a gente, eu não vou nem me ater a isso, mas o que a gente quer fazer? É construir, mudar, modernizar e melhorar a cidade do Paiol, o município do Paiol. Porque agora vai ser a cidade, mas ela é um todo. E tudo isso é para que a gente, em conjunto, faça essa aprovação para que a gente possa receber o recurso. Se nós não tivermos essa mudança, prefeito, não temos nem condições, não tem terreno para que o município, hoje ele não tem orçamento, não tem dotação orçamentária e não tem condições financeiras para ir lá, vamos comprar uma área X.
é bem assim. Poucos têm. Poucos. Lá em Seara nós tínhamos um terreno muito grande, queriam comprar o terreno. Eu falei, se comprar o terreno, nós vamos parar de fazer cirurgia, comprar e investir na escola, mudou tudo. Utilizamos o nosso terreno que está lá lindo, as casas estão quase prontas, eu fui domingo dar uma olhada, vão lá ver as casinhas, a qualidade, um lugar bonito, é um dos bairros que mais cresce. Ah, porque o bairro é longe. Não é longe, esse cara não tem mais longe, deixa eu Chapecó. Tem lugar que os caras vão construir aqui que é mais perto do que lá na IFAP, do centro de Chapecó até a IFAP, do que vir para cá, outros locais. Então não tem. A distância hoje, a mudança é o quê? Tu tem direito de ir e vir, qualquer lugar tu vai e tu tem tranquilidade para chegar. Não tem mais lá, não consigo chegar lá. Todo mundo chega. É fácil. Hoje tudo está fácil, o telefone está fácil. Tem Uber aqui também? Não. Não. Tem Uber, tem táxi, tem tudo. Então tudo é muito fácil. Né? É isso que é a realidade. Então tudo isso, né, a gente quer contribuir. Eu, como funcionário da prefeitura, faço questão de ajudar. É mais um trabalho que estamos fazendo na comunidade. Eu sempre digo que a análise técnica não é que ela é perfeita, porque ninguém faz tudo certo, ninguém é perfeito. Mas nós podemos melhorar a condição da nossa comunidade através desse projeto. Veja bem, o prefeito não comentou, mas eu vou comentar. São poucos municípios do estado de Santa Catarina. Eu não puxo para nenhum lado, não. Governo do estado participando, governo federal participando e o governo municipal participando. Poucos do estado de Santa Catarina, do município, estão recebendo isso. O governador, eu estou aqui falando em política, está fazendo o trabalho dele, o governo federal fazendo o trabalho dele, e nós vamos fazer o nosso trabalho. Então, todos nós só temos que agradecer. E para nós agradecer, nós temos que completar a execução das casas. Ok? Isso é bom, porque o governo investindo nos municípios pequenos, investe em qualidade de vida. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Ok? Porém, volta agora que nós vamos ouvir as pessoas, né, prefeito, o senhor quer? O Josemar quer ficar aqui para responder? Os senhores respondem? Presidente. Aqueles que quiserem, só me fala que eu vou. Tá. Alguém tem uma pergunta? Alguma opinião, sugestão, ideias? Fala, Luiz, claro. Só um pouquinho, velho. Não quer te filmar, meu? Não vai pegar teu áudio. É que nós somos obrigados, Luiz, a gravar, tá? Sim, isso é uma questão só de legalidade. Todos, prefeito e colegas e todos que estão aqui hoje presentes. Uma dúvida que eu imagino que seja de muitos aqui. Onde é que é para nós localizar o espaço que vai ser construído destinado à área social? Os terrenos, assim, para nós localizar, para a pessoa também se localizar. Posso ir? Tá aqui, já está aqui. Eu falei do Paulo, né, mas é o Beto. Sabe onde que mora o Beto Capelejo? Todo mundo sabe, né? O André Moura. E o André no fundo. É lá naquele final da rua Sergipe que sobe e vai lá em cima do morador lá. Do André. É aquela última quadra depois da garagem. Depois da garagem. Sai da prefeitura, vai reto. A prefeitura está aqui, ó. Aquele azulzinho ali, ó. Aquele azulzinho é a prefeitura. Se eu tivesse uma. Eu vou aqui. Sou alto, não tem problema. Eu e o Josemar não tem problema. Nós estamos com a prefeitura aqui, ó. Uma laranja e aqui o centro de eventos. Se for reto, é lá no final da rua é onde eu vou ver as casas. E 3 terrenos para cá. Aí aqui sobe para ir lá o André está lá em cima. Tá? Não, eu imaginei que fosse naquele lado, a gente já tinha até conversado, mas o pessoal tinha dúvida, eu também tinha um pouquinho de dúvida ainda, né? Qual seria o terreno? Ele tem, Luiz, vereador, tudo bem com o Luiz, eu preciso ver, mas vereador Luiz, o que acontece? Tem que ter uma distância de cada, da escola, do posto de saúde. A prefeitura é um complexo, não tem problema nenhum.
mercados, né? Toda essa situação de saúde e educação tem que estar próximo. Nós atingimos todos os parâmetros para poder receber o recurso. Por isso que nós estamos recebendo. Se não atingir, não recebe. Obrigado. Eu só para complementar agora o município precisa fazer a parte burocrática. O município depois vai precisar fazer toda a divisão dos terrenos, vai precisar encaminhar para cartório, né? Vai ter que ter o licenciamento ambiental. Então agora nós estamos fazendo a parte burocrática, né? Depois disso, né? Hoje nós temos a comissão de habitação, enfim, vai ser dado ampla publicidade para toda a comunidade paiarense, né? A respeito de como que vai funcionar os critérios de inscrição, de seleção, né? Então, agora, eu sei que tem muita gente que já tem procurado, mas ainda não é o momento de fazer a inscrição. Agora, o município precisa atender a parte burocrática, né? Então, pode demorar 6 meses, um ano e meio, não se sabe. Então, e vai depender também da liberação do recurso do Estado e do governo federal. A gente sabe que por parte do governo do Estado e do governo federal tem interesse que quanto antes o município faça a adequação da sua burocracia antes de sair os recursos para construir. Do Estado, o município já recebeu uma caixinha com os projetos, né? O município vai seguir os projetos do Estado. São 51 metros, né? 54, né? Então já vai ser padrão, né? O município, nós conversamos e manifestamos interesse de aderir à ata do Estado, já é licitada, porque assim são casas moduladas, né? Então, talvez o Canal pode explicar melhor como que vai ser, né? Mas enfim, na lógica, né? Uma empresa vem, faz todos os passos, né? E entrega com a chave na mão, né? Então, tem alguns critérios. Do governo federal ainda não temos orientação de como vai ser, né? Mas enfim, é importante que a comunidade saiba que por hora nós precisamos atender a burocracia, poder fazer a parte legal para daí depois poder abrir os critérios de inscrição, de seleção, enfim. Ok. A questão das habitações, pessoal, que hoje aqui nessa audiência não é só habitação, mas a habitação é a principal interesse nosso do Executivo com relação também ao Legislativo. Essas questões das casas que o prefeito falou, assim, pessoal, nós olhamos o projeto. Para construir essas casas, tem que ter hoje o certificado nacional de qualidade para a construção das habitações. Não é assim, uma construtora vai fazer, não, infelizmente, e ela é burocrática, ela é técnica. Hoje, Chapecó, eu acho que desse tipo de atividade, eu falei com o gerente lá de Ceará, desse tipo de atividade não tem. Então, deve ser empresas que só fazem isso, que é bloco sobre bloco, é uma questão de tubulação de água, de esgoto, de elétrica, é bem complicado. Errou 2, 3 linhas, acabou a casa, pode derrubar. Então é muito complicado. As outras não. As outras é habitação normal, que o município vai apresentar os projetos, mas essa aqui, tanto que o governo apresentou, o governo atual apresentou o projeto, as especificações, os memoriais descritivos e recomenda ainda, que já tem licitado com o governo do Estado, e o governo do Estado recomenda que se faça com as pessoas especializadas que tem que ter essa certificação. Certificação é a qualidade de obras que tem que ser certificada em nível nacional. Não é bem assim lá o Kiko fazer, que não é assim. É bem complicada a casa, tá? Nós olhamos, é o Frei Thaís, não é uma casinha simples, mas é uma casinha bonita, vai ser bem bacana, tá? A casinha do governo do Estado é bem bacana. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Pode falar.
microfone pequeno, né, Nilo? Vai dar pra fazer isso. Boa tarde ao prefeito, enfim, a todos que estão aqui. O prefeito cumprimenta a todos. Nessa mudança de metragem de terrenos, vão ter terrenos suficientes? Sim, por coincidência vai estar bem certinho os números. Por isso que nós melhoramos, Nilo, o vereador vice-presidente, nós melhoramos o terreno, para não ficar pequenininho, nós aumentamos os terrenos. Quem quiser, os novos vereadores, a comunidade, eu toda quarta-feira estou aqui, hoje eu vou ficar até 6 horas, 7 horas. Quiserem lá dar uma olhada, eu sempre vou atender todo mundo, nós, o Samuel. Eu mostro os lotes como estão, já estão praticamente planejados. Aí depois é a questão que o prefeito falou antes, muito bem falado, que não é só fazer os lotes de pedido. Tem toda uma questão de licenciamento ambiental. Então, tem que passar pelo ambiental, tem que fazer a infraestrutura, mas ele foi melhorado, o tamanho do terreno, e lá vai dar bem certinho o número de habitações que nós estamos recebendo, 20 e 12. Certo? Sim, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde às autoridades e boa tarde a todos aqui. Eu só tenho uma pequena dúvida, assim. Então, essas habitações que vai sair para essa esquadra, não, que nem se eu tiver um outro terreno, não posso construir habitação. Ou se eu tenho um terreno no interior e quero uma habitação, não é nesse programa que eu me encaixo. Como é que é o nome da senhora? Wanda. Dona Wanda, então, é assim. Cumprimentei a senhora na chegada. Dona Wanda, o que acontece? Esse projeto é específico do governo federal e do governo estadual. Então, quando o governo lançou para a área urbana. Provavelmente, tanto o governo estadual como o federal deve lançar habitação rural. Hoje existe, mas é financiamento individual. E essa que está saindo tem que ter escritura no nome do município. Não é individual. Então, até os prefeitos cobraram isso dos ambos os governos. Não, esse é um programa de habitação de interesse social. Não é de terrenos individuais. Então, o terreno tem que estar em nome do município. Tá? Tanto que é que depois nós vamos pedir autorização para a Câmara. Talvez a gente vai ter que passar num dos processos os terrenos para o governo, que eu não concordei. Mas não sou eu que vou concordar ou não, né? A gente vai discutir. Não, o prefeito diz, vamos passar o terreno para eles e depois volta para os munícipes. Então, respondendo simples, hoje o projeto é só para quem tem terreno do município, em todo lugar do Brasil, em Santa Catarina. Obrigada. De nada. Presidente. Mas acho que era isso, né? Agradecer então aí o engenheiro, né? A gente às vezes vem conversar e vem falar, fica todo nervoso e o rapaz sai bonito, né? Chega ali, dá um discurso mas é assim, né, que tem que ser, né? Tem que estar com a resposta pronta já e para desenvolver, né? Eu também quero fazer uma pergunta também, né, que o pessoal também perguntou. Eu respondi do meu jeito, né, mas aí o senhor responde aí a maneira correta. Sobre os terrenos já é tudo pronto, né? É rua, é esgoto, é tudo completinho, né? Que o pessoal estava reclamando, né, que é um lugar bastante alagado e coisa e tal, né, que ia dar problema mais tarde. Mas, então, o senhor só esclarece, então, essa parte aí, como é que funciona, como é que é o planejamento, né, das infraestruturas e assim por diante. Eu acho só complementar, o município vai ter que fazer a sondagem, né? Sondagem do terreno, né? Então, antes de entregar o loteamento pronto, o município vai precisar fazer a infraestrutura, seja de pluvial, rede de luz e pavimentação. Né? Nós até na audiência pública aqui nós comentamos, né, uma certa preocupação e depois conversando com a equipe de engenharia, se fosse hoje fazer asfalto, o município precisaria
para atender esses 32 terrenos precisaria em torno de 4 milhões para fazer pavimentação, né? Fazer asfalto. É só sem calçado, né? Entre a pavimentação, a pluvial e a rede de luz. Nós comentamos alguns dias atrás, eu acho que cabe uma discussão um pouco mais ampla da possibilidade de fazer pavimentação com paver para baixar os custos, né? Mas se digamos demorar 2 anos, ao final dos 2 anos o município vai ter que dispor dessa infraestrutura, né? Então, de certa forma também nos preocupa, né? Hoje um investimento de no mínimo quase que 100 mil reais de infraestrutura por terreno, né? Então, com certeza vai ser amplamente fiscalizado pela Caixa Econômica, tanto o governo federal, o governo do estado, né? Então, a gente sabe que é uma região assim, que tem um pouco de umidade, né? Mas eu acredito que com seguindo os critérios técnicos de sondagem, ali no município vai ter uma área muito boa para fazer a construção das unidades. O prefeito respondeu o todo. A questão da umidade, vou dizer para vocês, se eu não subir essa ruazinha aqui do sul, aqui para cima, ali, tem umidade por tudo, cara, que agora choveu um monte, né? Mas assim, o terreno está chamando de montante. O que é montante? Não é o morro. Montante e jusante. Montante é a água vem de cima para baixo. Não tem o que fazer. Só se empurrar com uma bomba. Mas hoje a umidade, a tendência é ela descer. Ele está num lugar que eu vejo tranquilo. A umidade lá, se tu pegar, ela tem uma subida até o André e ela desce aqui embaixo. Aqui está o irmão do prefeito que eu fui, eu que fiz o projeto lá, o Ademar, né? Não, o Ademar. Ademar, lembrando o nome. Ele também, se tu pegar essa bacia aqui embaixo, tem mais umidade. Pega ali no Bender, aí do lado tem aquele lago. A nossa região aqui, ela tem uma tendência de fazer assim e cair aqui. Tanto que no passado foi feito um estudo para fazer o tratamento de esgoto aqui, a maioria por gravidade, ou seja, a água vai correr normalmente. A não ser essa região aqui mais baixa que tem que empurrar. Então, eu não vejo assim problema, porque a gente Serra tem mais morro, 10 vezes mais pior do que aqui. Né? Outros municípios também, precisamos dizer. Mas tudo vai ter que ter toda a regra técnica, né? Então, a questão da infraestrutura tem que ser completa. A ideia é fazer paver por quê? Porque se você for nesse área, tem vários loteamentos, Chapecó também, vários loteamentos com paver, o custo é menor e a infraestrutura é igual. Tem que ser feito água, tem que ser feito drenagem pluvial e nas unidades tem que ser tratamento individual. Todos vão ter que ter tratamento. Tanto que tanto o governo do estado que vai nos fiscalizar e o governo federal, ele vai ter que ter, se nós liberar uma casa, Samuel, Freitas, vão ter que ir lá liberar a BITS. Para liberar a BITS tem que ter esgoto. Vai ter que ter esgoto. Tratado. Ou seja, fossa, caixa de gordura, filtro às vezes, tá? E sumidor. Então, essa vai ter que ter. Muito bem, então, bem esclarecido, né? O povo pediu, né? E é sempre bom, né? Essas perguntas, né? Para ser esclarecido, né? Que aí não fica com aquela dúvida. Também quero desejar, já pedir perdão para o vice-presidente, não comentei ele antes, o vereador Luiz. Então, sinto-se cumprimentado, então, e me perdoa que eu esqueci de mencionar vocês antes. Como eu disse, né? A gente é novo na empreitada, né? Mas devagarzinho a gente pega o jeito, né? Mas são da casa, né? Isso, são da casa, né? E, então, não vão ir por rancor. Tranquilo. Eu acho que seria isso, né? Não sei se tem mais alguém com perguntas ali, aproveitar o momento. Eu queria pedir só boa tarde a todos, prefeito, a todos os pessoal aqui. Eu só queria ver que quer dizer assim, a área social que se encaixa nessas casinhas que vamos fazer agora. Para ver como é que como eu falei, né? Que classe social que entra
para receber, para conseguir essa casinha aí? Um dos critérios principais é passar pelo CAD único, né? A informação que nós temos, né? Até 2 salários mínimos de renda. Eu não sei se é o conjunto familiar, né? Conjunto familiar dividindo a renda per capita, né? Então ela se encaixa de um salário, a renda per capita dividida de 1.518 ou até 2 salários, né? Que é 2.865 também no renda per capita. Mais ou menos. Renda isso, familiar. mas assim, regra e critérios gerais, ainda não temos nada. Uma das informações é a pessoa, a família, ter o cadastro único atualizado. Se não tiver, teria que passar na assistência social vai- fazer e isso. Aí assim, qualquer esse cidadão pode ter o cadastro único, né? Qualquer um de nós, eu, o prefeito, enfim, todo mundo faz daí com a assistência social toda sexta-feira. Muito obrigada. Obrigado, senhor. Se não tem mais sugestão ou ideia, enfim, nós gostaríamos de agradecer, né, e deixar bem claro que já foi citado agora, não se tem muita informação de como vai ser os critérios, mas vai ser dado ampla publicidade para todas as pessoas, né, de como vai ser, enfim, critérios, né, vai ter uma equipe técnica, enfim, aberto para todos terem conhecimento de como vai funcionar, né? Então, de nossa parte fica aí o agradecimento. Prefeito, só colocar em votação a... Sim, obrigado por colocar em votação. Obrigado, obrigado. Acho que lá o fazer isso, prefeito daí pode fazer. concluímos, né? O senhor, a autoridade, tá assim. Show de bola. Obrigado, querido. Então, com a permissão de vocês, nós vamos colocar em votação o que foi apresentado, conforme o edital, no intuito de aprovação, permaneçam sentados e, caso contrário, que sejam contrários ao que foi apresentado, então que se levantem. Então, consideramos aprovado esses critérios apresentados na audiência, né, e posterior, agora nos próximos dias, virá projeto de lei para a Câmara de Vereadores, né, para apreciação e também votação, né? Então, eu desejo que os vereadores possam aprovar essa alteração então, do plano diretor, né? Acho que o objetivo principal é atender às necessidades da legislação. Então, Luiz, mais alguma coisa? Basicamente isso, e assim, ó, só lembrando que o cadastro único ele não atualiza imediatamente, né? Você faz o cadastro, pode demorar às vezes assim alguns dias até que ele atualiza com as tuas informações e ele é uma base de dados bem fidedigna, ele tem cruzamento de dados, né? Omissão se responde também, então sempre trazer sempre em dia porque o cruzamento de dados ele está acontecendo. Documentos pessoais de todos os componentes do grupo familiar, endereço também atualizado, tudo certinho. É só passar então, fazer o cadastro e não deixar lá para, de repente, quando surgem já as inscrições, para daí fazer o seu cadastro. Nós temos uma única pessoa ainda no município que realiza o cadastro, então por isso é importante sempre vir com antecedência. Então, da nossa parte, Canalha, muito obrigado pela sua apresentação. Samuel, equipe da engenharia, né? Presidente, muito obrigado a você, aos vereadores, aos servidores dessa casa pela cedência do espaço, né? Os servidores da administração municipal, também nosso agradecimento, a comunidade, vocês todos, né? Acho que são passos que estão sendo dados em prol do crescimento da nossa comunidade. E sem mais, gostaríamos de aproveitar a todos para participarem das festividades do aniversário do município, iniciando na sexta, no sábado, tem domingo, durante o mês todo de julho tem programação que o objetivo é atender toda a comunidade, então gostaríamos de reforçar esse convite a todos. No mais, muito obrigado a todos e a todas.